taxa de juros voltou, né, para a pauta, para a crista da onda, a discussão do momento, porque nas próximas reuniões do Copom, o Banco Central vai decidir o que fazer com a nossa taxa Selic. Bom, e nesse momento há uma parte do mercado financeiro apostando que o Banco Central vai elevar a taxa de juros porque alguns indicadores mostram que haveria uma pressão inflacionária, enfim, e a nossa política hoje de combate à inflação hoje praticamente se restringe à elevação da taxa de juros. Bom, essa é uma discussão que eu acho que a gente merece ser travada seriamente, não é só em função dos nossos desejos, né, das nossas paixões. Primeiro, a gente sabe, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconhece que o Brasil tem uma taxa de juros excessivamente alta. Isso se deve a fatores estruturais, mas também acho que é uma questão cultural aí. É como se o Brasil não tivesse condições de conviver com taxas de juros normais, né? Não essa coisa excessiva que a gente tem. Eu mesmo aqui, embora constrangido e achando que infelizmente não havia outra solução, fui a favor, né? Manifestei minha opinião aqui nesse canal, dizendo que o Banco Central agiu corretamente em manter a taxa de juros mesmo nesse patamar alto nas suas últimas reuniões. Mas eu acho que agora seria uma decisão errônea, e eu acho que não vejo razões, de fato, para a gente elevar a taxa de juros além do que já está. E digo por quê. Primeiro porque o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, deve começar um processo de redução da taxa de juros lá. E se a gente aqui aumentar o nosso juros, nós vamos ficar com um diferencial tão alto que isso vai atrair muito capital nômade, um capital indesejável hoje para o Brasil. Ele já teve seu papel no passado para que a gente pudesse equilibrar nossas contas. Hoje esse é um capital indesejável, porque ele entra e sai, ele não mantém raízes aqui, ele pouco contribui a não ser para um movimento especulativo. Então o efeito inicial dessa capital nômade seria fazer uma certa valorização do real, valorização essa que não se sustentaria no primeiro alarme que tiver, na primeira bomba que estourar do Irã, enfim, esse capital foge e a gente tem uma oscilação no câmbio muito forte, porque em termos de nossas contas externas, o câmbio nosso já era para estar até um pouco mais valorizado. Ele só não está por causa desse movimento de capitais financeiros especulativos, inclusive de brasileiros, né? Não é só de gringos, não, pessoas que vêm aqui, não. Uma parte desse capital nômade é de brasileiros que ficam especulando pelo mundo afora. Bom, então eu acho que seria uma decisão errada, exatamente porque poderia ter um efeito imediato, mas logo à frente ia trazer grandes problemas para a gente. Eu não estou falando nem em transferência de capital, não sei se isso teria um impacto realmente sobre a demanda, porque a gente não tem uma pressão de crédito muito grande. Eu disse, não, índices de desemprego estão caindo, são os mais baixos dos últimos tempos, a massa salarial está crescendo, isso tende a pressionar a inflação. Ora, gente, é tudo que a gente quer, que as pessoas tenham melhores empregos, que possam ganhar mais e possam não só consumir, como poupar também, né? Poupança é parte da renda que a gente não consome. Então isso é um processo econômico positivo. Não é uma coisa ruim as pessoas serem empregadas. Está faltando mão de obra generalizadamente no Brasil. Não. 50% dos
empregados no Nordeste sequer têm carteira assinada. Então a gente está muito longe de uma situação do pleno emprego que a gente conhece das economias amadurecidas, economias desenvolvidas. Muita coisa ainda para mudar no nosso mercado de trabalho. E à medida que aumenta também o número de empregos, enfim, melhora a situação do mercado de trabalho, a gente pode reduzir relativamente as transferências que são feitas nos programas sociais. É tudo que a gente quer, não quer melhorar as contas públicas. Se a gente tem uma melhora dos programas dos salários e do emprego, a gente pode ir reduzindo esses programas assistenciais, o que melhora as finanças públicas, né? Quer dizer, então, acho que o ministro Haddad até comentou isso. Quando a economia crescendo, a gente resolve a maior parte dos problemas. Então, eu não vejo nenhuma razão, acho que... Não, mas o Banco Central teria, nesse caso, interesse em mexer com as expectativas. Porque no Brasil as expectativas acabam alimentando a inflação para frente. E as expectativas hoje são de que a inflação fique no teto da meta, se distanciando do ponto central, que é 3%. É verdadeiro isso? Eu acredito que não. Essa não é uma expectativa majoritária, não é uma expectativa que todo o mercado financeiro esteja apostando nesse momento. E a gente sabe, por exemplo, que essas projeções de inflação, elas podem estar erradas, assim como as projeções de crescimento do PIB estavam erradas no início do ano, né? Todo mundo dizendo que o Brasil não ia nem crescer 2%, e agora todo mundo está tendo que rever às pressas esses dados, apostando já no crescimento de quase 3%. A gente comentou isso aqui várias vezes, a economia está dando sinais que está crescendo a um ritmo mais próximo de 3% do que 2%. Será que os grandes economistas das instituições financeiras só foram ver isso agora, né, passado vários meses já do ano, o ano já chegando na sua curva de chegada? Então essa questão das projeções de inflação podem também estar embutindo uma expectativa errônea, né? Não, a inflação agora em agosto, né, subiu, e em julho subiu, mas isso estava desde lá atrás, quando a gente olhava os índices, a gente sabia que ia ter essa curva, né, essa corcova na índice de inflação, porque a inflação medida em 12 meses entra um índice novo, sai um do ano passado, né? E nessa época, no ano passado, os índices foram baixíssimos. Então, qualquer inflação de 0,3 joga a inflação em 12 meses para cima, mas 0,3 ao mês, como está tendo agora, não é uma inflação que se afaste muito da meta ou do centro da meta. Então é isso. Concluindo, essa discussão vai continuar. Eu espero que nessa queda de braço o Banco Central não ache que assim, não, vamos fazer o meu papel aqui, aumenta a taxa de juros em meio ponto ou 0,25. Seria um retrocesso. O Brasil hoje podia ter uma taxa de juros mais baixa, estruturalmente mais baixa, se a gente tivesse ao longo desses 30 anos do Plano Real aproveitado muitas janelas de oportunidade que se abriram e a gente não soube aproveitar. Essas janelas se abriram e a gente deixou passar e a gente paga um preço altíssimo, especialmente na dívida pública, que em grande parte dela é rolagem de juros, né? Ninguém fez, somar todos os déficits primários não dá esse valor que a dívida pública atingiu nesses anos, né? Uma parte dela considerável foi formada pela taxa de juros excessiva. E em sã consciência, todo mundo sabe que o setor público não tem condição de bancar uma dívida pública com juro nominal mesmo acima de 10%. Não tem, não há eficiência nenhum, setor público nenhum no mundo que tenha tamanha eficiência capaz de bancar isso. Então a gente estruturalmente tem que realmente baixar o juro. Abaixo de 10% vai ser quase impossível. Eu continuo apostando que o Brasil hoje poderia ter
uma taxa de juros de 9 a 9,5, 9,75, sem causar grande problema. Mas vamos dizer que tem que esperar um pouquinho, uma outra janela de oportunidade para esse juro cair e a política fiscal dar uma contribuição maior para estruturalmente a gente conseguir baixar mais os juros. Então é isso. Copom, põe a cabeça no lugar, não faça essa estupidez, na minha opinião, de elevar a taxa de juros agora.